gente, ficar zoando a calvície dos outros não é legal não, tá? Olha só, nem todo mundo sabe, mas a calvície é uma doença crônica. E aqui, alguém ri de doença por acaso? Não. Pra piorar, não tem muito tempo que o pessoal passa a usar o termo calvo como forma de xingamento, uma forma de ofensa. Nada a ver, só pra calar aqueles que acham que existe qualquer coerência nesse comportamento, vou te dar uns motivos pra você rever seus conceitos aí. A Sexlog, que é o maior site de sexo e swing do Brasil, com mais de 6 mil participantes, revelou que quem tem menos cabelo tem mais borogodó. Quem não tem nenhum cabelo tem um diferencial na cama. Falou de sexo, te interessou, né? Então vem pro Interessa pra você entender essa relação. Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zaccaroni, muito prazer. Você está me ouvindo pelos principais tocadores de podcasts e vendo por meio de 2 lives nos canais O Tempo e o Tempo Livre no YouTube, que não custa lembrar, você pode se inscrever. Aliás, ative as notificações. Toda vez que o Interessa começar, você recebe um aviso divino aí e participa do nosso chat aqui. Aliás, está aberto. Está aberto para sua opinião. Solta o like e compartilha esse conteúdo com a sua galera. Sabe a pesquisa que eu comecei falando agora no Interessa, feita pela Sexlog? Para quem não sabe, a Sexlog é uma rede social voltada para encontros sexuais. Pois bem, curiosa essa pesquisa, né? Eles estavam buscando aí fazer uma associação entre pessoas calvas e a performance sexual. Não sei de onde veio, não sei, mas para mim foi útil. Veja bem, como que uma coisa não tem nada a ver com a outra, performance e calvície. Como já era de se esperar, né? Mas metade das mulheres e também casais entrevistados pela plataforma disseram ter se surpreendido positivamente na cama com um homem calvo. E 43,6% afirmaram que se sentiram mais atraídas pelos caras carecas, porque eles eram muito mais confiantes. Sabe por que disso? Por conta do óbvio, que o que atrai é estilo, gente, é atitude. Pelo menos 30,6% das moças citaram que a aparência deles era de dominador. E 27,8% garantiram que uma barba bem feita é a cereja do bolo nesse combo sexy. E entre eles, como será que eles veem isso? Entre os homens calvos, 83% disseram que a falta de cabelo não atrapalha em nada a performance ou autoestima. Muito antes, pelo contrário. 1,5% apenas disse que ouviu críticas em função disso. A gente tem que ressaltar aqui que a autoestima dos homens, ela precisa ser o quê? Engarrafada, porque é maravilhoso. Mas mulher, gente, perde cabelo. E como é que é com elas? Elas iam receber a calvície da mesma forma? Será que a autoestima também ia ficar super elevada? Nossa, como eu me acho à medida que os fios vão caindo? A gente vai conversar hoje sobre tudo isso com a nossa convidada do dia. É a doutora Ana Elisa Dupin. Ela é cirurgiã plástica, cirurgiã da calvície e coordenadora da pós-graduação de tricologia com ênfase em transplante capilar pela AFIA, atuando em cirurgia do transplante capilar também pelo Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Pra gente também é um prazerão. Hoje, dividindo a bancada comigo, tenho 2 jornalistas fantásticas e muito cabeludas. Muito cabeludas. Flaviane Paixão. Ei, gente, tudo bem com vocês? Ela tem razão. Cabelo não falta, graças a Deus. Deus abençoe e multiplica. Mesma coisa, Renatinha Nunes. Oi, gente, um beijo para todo mundo que está acompanhando o Interessa. Pois é, estamos aí, né, fazendo parte desse programa de hoje com uma cabeleira, né? Com uma cabeleira vasta, farta. Eu tô precisando começar a acompanhar vocês um pouco mais, pra gente ficar todo mundo no mesmo pé de igualdade aqui, mas é uma caição de fio que eu vou até me consultar com você hoje, você vai ver. Aqui olha, todos queremos informações. Pós-programa. Brincadeiras à parte. Olha só, gente, foi um dos momentos mais comentados da história do Oscar. Quem que não lembra? O tapa de Will Smith em Chris Rock, lá em 2022, parece que foi ontem. Tudo começou com uma piadinha sobre o visual da Jada Pinkett Smith, que é a esposa do Will, que usa a cabeça raspada por conta da alopécia, uma condição que causa queda de cabelo. A agressão, ela escancarou o
quanto à aparência, especialmente o cabelo, está super ligado à autoestima e à forma como as pessoas são vistas e julgadas. A alopécia é uma das principais causas da perda capilar. Atinge homens, mas mulheres também, né? Vide Jada, de diferentes idades. Pode ter origem genética, hormonal, ser autoimune e vai muito além da vaidade. Há quem se isole por conta disso, quem se sinta menos confiante e até quem desenvolva sintomas de depressão. Mas afinal, o que de fato funciona no tratamento? Existe alguma solução? Por que ainda tem tanta pressão estética sobre algo que é natural em boa parte da nossa população? A calvície, ou a alopécia androgenética, é o tipo mais comum e ela costuma estar associada à testosterona, por isso que é mais comum nos homens. Nas mulheres aparece de forma mais discreta, com os fios mais finos, rarefação no topo da cabeça. O diagnóstico e o tratamento devem ser feitos por um especialista e hoje tem muita opção de uso de medicamento a transplante capilar. O importante é buscar informação e é isso que o Interessa vai fazer por você, bebê. A gente está levando a informação, então pega. Pergunta do dia. Quando você pensa em beleza, seja sua, seja dos outros, qual é o lugar que o cabelo ocupa? É um lugar de destaque? Ai, tá fácil. E com quem a queda de cabelo mexe mais? É com a vaidade deles ou delas? Também tá fácil. Tá tudo muito fácil hoje, tá? Mas você responde aí que a gente quer saber. Enquanto você pensa na sua resposta... Bom, já que a gente está falando de calvície, será que é dos carecas que elas mais gostam mesmo, como supõe a Sexlog? Supõe não, né? Ele fez os levantamentos, tudo, tem tudo isso. A nossa repórter, Raquel Penaforte, foi lá fazer aquele giro dela, de costume, pelas ruas de Belo Horizonte, para ouvir a população, saber o que a galera pensa sobre a falta de cabelo, como isso afeta ou se isso afeta em alguma coisa a autoestima e outras cositas más. Vamos ouvir. Ô, Ana Clara, pra você ter cabelo ou não, um homem, faz diferença? Faz. Não acho bonito o homem que não tem cabelo. Soltar o áudio pra nós. Você não teria um relacionamento, não daria chance pra um careca? Não sei, meio forte assim, né? Meu namorado, ele tem cabelo, assim. Aí, não sei, né? Tipo assim, não terminaria com ele por causa disso, mas acho que começar um relacionamento seria mais difícil. Faz diferença não, vou olhar o caráter. Não vai fazer diferença não. Você tá num relacionamento atualmente? Já namorei homens calvos, não fez diferença não. Não fez diferença. É a personalidade, a atitude e o caráter que vai contar. Não faz diferença. Você acha, não interfere ele ter mais chances ou menos chances com você? Com certeza não. Você acha que carecas podem ser mais atraentes que os cabeludos? Pra mim, tanto sendo homem, né? Sendo homem, tanto faz, se é careca ou tem cabelo. Vinícius, você tem cabelo, mas tem medo de perder o cabelo? Muito medo. A família já tem histórico, né? Tem muito medo. E aí, você faz alguma coisa pra prevenir ou pensa em fazer alguma coisa caso caia? Cara, eu suspendi o boné, né? Fala que boné atrapalha, então você acabei suspendendo o boné. O que você acha com relação às mulheres? Você acha que elas reparam, que elas gostam dos homens sem cabelo? Reparam bem. E hoje em dia quem tem cabelo tá saindo na frente aí, a turma tá avaliando. Você tem medo de ficar careca? Cara, tem um pouquinho sim, mas assim, até hoje não tive nenhum problema com calvície, né? Tem colegas aí que têm a mesma idade, um pouco mais velhos que eu, que já estão enfrentando esse problema. E na sua família? Não. Minha família, que eu me recorde, não. E caso um dia você fique careca, você considera fazer implante, fazer tratamento para poder resolver a situação? Cara, sim, vai depender da condição financeira, né? Que é bastante caro. Conta aqui, você ficou careca com quantos anos? Só cair aí com quantos anos? Por volta dos 23, mais ou menos. Aí eu já comecei a raspar. E aí, pra você, isso fez muita diferença na sua autoestima? Impactou com relação aos relacionamentos? Pra mim não, na verdade eu já tinha uma namorada, mas eu nunca esquentei a cabeça, né? Com isso não, nunca me incomodou não. Você acha que é dos carecas que elas gostam? Talvez. Bom, acho que sim. Você, quando você era mais novo, você tinha medo de ficar careca? Você acha que os homens ainda têm esse medo? Acho que tem sim, é um problema grave para muita gente, mas para mim, igual eu falei, eu nunca tive problema com isso. Por que você acha que os homens consideram? Porque cabelo faz falta, né? Eu acho mais a parte estética mesmo, autoestima. Ô Valdeir, vou te pedir um favor, tira o seu boné. Por quê? O cabelo começou a cair quando? Eu nem sei. Não sabe? E te impactou? Oi? Era grande? É. E aí começou a cair?
Caí. Isso te impactou de alguma maneira? Sua autoestima, sua confiança? Não, Não? tá normal. É normal? Você tinha medo de ficar careca? Eu não. Já previa que isso pudesse acontecer? Sim. Sim. E você acha que os homens hoje têm medo de ficar careca? Tem um bocado que tem, né? Você já teve algum relacionamento com careca? Já teve alguma experiência? Já saí com homens que não tinha muito cabelo. Não achei ruim, não. Você acha que eles compensam a falta de cabelo com jeito, enfim? Teve alguma diferença aí? Se você pudesse apontar alguma diferença entre os cabeludos e os carecas? Não teve diferença. Porque eu gosto de homem bonito, né? Então, pra mim, tanto faz se tinha cabelo ou não. Me tratando bem, né? Mas assim, você tem relacionamento atualmente? Tem, sou casado. Você é casado? E a sua esposa fala o quê? Cara, ela não preocupa, né? É do jeito que eu tô, assim, tá tranquilo. Então, se você ficar careca, você não se garante? Não me garanto, com certeza. Ei, pessoal do estúdio, bom, eu faço coro ao time das que não se importam com isso, até porque, por experiência própria, eu que sou casada com um homem careca há mais de 10 anos, isso pra mim não faz a menor diferença. A gente, inclusive, se conheceu, ele já não tinha cabelo nenhum, então eu não fui enganada, não fiquei iludida, e pra mim não faz diferença nenhuma. Eu amo ele do jeito que ele é e pra mim tá tudo bem. Bem, né, minha amiga? Um abraço pro Marcos aí. Um beijo, Raquel Penaforte. Adorei, né, os entrevistados de Raquel. Foi muito bom. Muito bom. Como sempre, ela trazendo muita diversão aí com as perguntas que faz pra gente. A gente se divertiu aqui no estúdio. Diversão e diversidade, viu? Diversidade. Você também pode participar do Interessa por meio do nosso chat, está aberto para isso mesmo. Esse podcast tem a sua participação, se faz parte da sua vida. Interessa! Doutora Ana, eu falei brevemente sobre o que é a alopécia, a calvície. Vamos explicar melhor para nossa audiência? Porque eu tenho umas entradas aqui, doutora, se a senhora puder ver. Queria saber se isso será que é? Só um ponto, Rê, você também trouxe uma palavra, né, que a gente sabe que é, mas eu gostaria que a doutora nos explicasse, que é tricologia. Eu acho que é uma palavra que não é clara para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Tá, vamos lá. Primeiro, você falou muito bem. Você explicou tudo. Não tem muita coisa para falar além disso. Então vamos encerrando, então. Doutora. Não, pelo amor de Deus. A calvície, né, a alopécia, ela é uma queda de cabelo, uma perda de cabelo. Não é uma queda de cabelo, é uma perda de cabelo. Os fios vão ficando finos, vão caindo e vai tendo uma rarefação. Essa rarefação, ela pode ser tanto localizada, por exemplo, na região frontal ou em áreas específicas do couro cabeludo, como ela pode ser difusa. Há uma diferença entre a calvície feminina e a masculina, de uma maneira geral, mas homens podem ter padrão de calvície feminino e mulheres podem ter padrão de calvície masculino também. Mas o homem, de uma maneira geral, começa com entradas e rarefação na região da coroa e a mulher com uma rarefação difusa, principalmente aqui na região do meio da cabeça e na frente, tá? E existem também outras alterações que levam à calvície, né, à alopécia, que são autoimunes ou por falta de vitaminas e estresse, né, ou também outras doenças. Então, assim, a calvície, ela a queda de cabelo, que eu falo muito tem queda de cabelo, procura um especialista. Por quê? Porque o fio que morreu, que passou lá pro outro lado da vida, ele não volta mais. E aí a gente vai perdendo fios de cabelo. Quanto antes a gente sabe o que está acontecendo, a gente inicia o tratamento, mais a gente consegue manter aquele fio ali. E a gente consegue fazer com que esse cabelo não diminua de volume. A gente tem as técnicas de transplante que a gente distribui melhor o fio de cabelo que está na cabeça, mas multiplicar o fio a gente ainda não consegue. Eu espero que brevemente a gente consiga fazer isso e aí a gente vai resolver, né, esse problema principalmente da calvície tradicional, que é a alopécia androgenética. E em relação à tricologia é um termo que a gente usa na medicina para falar do especialista que trata o couro cabeludo e o fio de cabelo. De uma maneira geral, todo dermatologista é um tricologista. Na formação deles, eles se tornam dermatologistas e tricologistas. As outras especialidades, se quiserem ser tricologistas, elas precisam se especializar nessa área. O dermatologista já na formação dele, ele já tem essa especialidade. Eu não sou dermatologista, eu sou cirurgiã plástica, mas eu estudei muito transplante capilar, eu faço transplante capilar e estou inserida nesse
nesse mundo, digamos assim, desde 2012. Então a gente acaba aprendendo muita coisa, sabendo de várias coisas. Ô, gente, eu vou só confidenciar uma coisa aqui, porque eu tava achando que a alopecia era uma coisa e calvície era outra. É mesmo? Nossa, eu tava entendendo tudo errado, então. Porque comecei a refletir sobre as suas perguntas iniciais do roteiro e eu já fiquei com uma pessoa que tinha alopécia, mas era ela localizada. Então, assim, era numa parte da cabeça, ele tinha cabelo na cabeça inteira, mas numa parte aqui havia um buraco. É aquela coroa. Mas até que era um buraco mesmo, um buracão. Então, assim, tentava despistar aquilo ali de A Renatinha tá rindo, Não, gente, eu tô pensando aqui quem que era. Eu tô tentando adivinhar quem é. Ela falando e eu pensando quem era. Desse meu histórico. Não fala. Na hora que encerrar eu falo, não sei se ela chegou, enfim. Mas aí ele tentava despistar de várias formas, mas havia uma medicação bem tópica, né? Então, para crescer, não crescia. Mas nem sei para que passava. Se não ia crescer de novo, nem sei para que passava. Se é para não cair mais, então achavam que era coisa diferente. Nesse caso específico, provavelmente ele não tem a alopecia androgenética, que é a calvície tradicional, onde o fio morreu na região. Provavelmente ele vai ter, nem tenho como eu ter certeza, né? Porque eu não conheço o caso, mas pode ser que ele tenha a alopecia areata. Que aí medicamentos, tanto tópicos quanto injetáveis, faz o fio voltar a crescer de novo. Em alguns casos a gente consegue reverter isso. O fio não morreu, ele está meio que dormindo e a gente consegue reverter isso e fazer esse fio nascer de novo. Então, por isso que é importante a gente saber o que essa pessoa tem. Por que o cabelo caiu? Para a gente conseguir ir no tratamento efetivo. Por exemplo, se essa pessoa passar por um transplante capilar, ela não vai ter sucesso, não vai nascer cabelo. Ela só vai perder esses fios de cabelo. Então, a gente precisa primeiro fazer o diagnóstico. Por isso que eu falo, não fiquem cá, tá perdendo cabelo, tá sentindo que tá caindo cabelo? Procura um especialista, a melhor coisa que você pode fazer. Aí vocês podem me perguntar, e gominha, e chiclete de bala? Mas eu vou te perguntar outra coisa antes, desculpa. Mas não é normal cair cabelo? Eles não falam que aquela quantidade de 100 fios por dia é normal? Quando que eu sei? Perco muito mais que isso. Eu também. Mas como é que a gente sabe a quantidade dos fios ali? É normal perder cabelo, a gente sempre vai perder cabelo. Existe um ciclo do cabelo. O cabelo nasce, cresce, para um pouquinho e cai. É assim que vai, e a gente perde cabelo todos os dias. Quando a gente começa a perceber, tá ficando ralo. Quando eu prendo meu cabelo, não dá mais aquele volume que dava antigamente. Eu tô sentindo que a minha testa tá alongando. Ou então tem uma área específica no meu couro cabeludo que tá aparecendo. Eu tô indo na praia e tá queimando meu couro cabeludo. Então são essas coisas, são os principais sinais que a gente vê e pra gente procurar ajuda. Eu tô ficando calva. Dói minha Calvão cabeça de cria. no sol. Calvona de cria. E aí, vem pra conversa. Ai, gente, eu tô aqui só pensando, e quando começou esse programa, eu falei, que bom que ele é hoje, né, que eu tô uma pessoa mais madura, porque se essa pergunta sobre carecas fosse feita pra mim, quando eu tinha lá meus 20 anos... eu ia ser presa, eu ia ser cancelada, se existisse isso. Realmente, podia vir um príncipe falar comigo. Se ele fosse careca, eu já descartava. Porque eu tinha um apego muito grande por cabelo. Principalmente nessa fase da vida, né? Então, eu sempre gostei de homens cabeludos. E meu marido fala, inclusive, que eu casei com ele por causa do cabelo dele. Mas isso não é verdade, que fique claro aqui. Mas essa questão da calvície em si, não acho que seja o mais importante. Isso é um gosto meu. Existe uma subjetividade em torno de se relacionar com carecas ou não se relacionar com carecas, que é preciso deixar muito claro aí. As pessoas sentem atração ou não por pessoas. Né? Às vezes por beleza, por inteligência, por N coisas. Então, eu tinha atração por cabelos. Eu gostava de pessoas cabeludas. Então, assim, outras pessoas podem ter atração de carecas. Eu, inclusive, conheço pessoas que têm atração por carecas. Então, isso é muito subjetivo. E depende, mas é claro que existe uma cultura, né, de que os carecas têm o seu charme, isso se espalhou muito. E eu queria lembrar que é uma marchinha que foi feita em 1942, que
É aquela, pois na hora do aperto é dos carecas que elas gostam. Mas essa marchinha foi um sucesso nacional. Foi escrita por Roberto Robert e Arlindo Marques Júnior. E ela viralizou no carnaval, né, de 42, daquela época, e tocou tantos outros carnavais de clube que se usava muito, né? E até hoje as pessoas se lembram dessa marchinha. Mas eu vou falar para os autores que não foi o meu caso. Eu vim de uma família, meu pai, ele ficou careca, né? Meu pai morreu com 78 anos, mas por volta dos 50 ele começou a ficar calvo. E ele adorava cabelo. Aí você vê de onde que eu herdei esse apego ao cabelo. E ele começou a deixar o cabelo dele crescer para baixo, aquela coisa bem estranha. Porque aqui tá para pegar cabelo e passar para o lado, para dar um jeito de ter cabelo. Teve uma época que ele fez até um rabinho e aqui já calvo, ele ainda puxou um rabinho de cavalo atrás. Então, assim, ele tinha esse apego com o cabelo que fez ali a gente também desenvolver isso, né? E eu acho que certamente se ele estivesse vivo hoje, ele já teria feito um implante, porque era algo importante para ele. E você fez uma pergunta, Zaca, no começo do programa, o quanto o cabelo é importante nas nossas vidas. O cabelo, como eu já contei aqui, é uma coisa importante na minha. Inclusive, na minha época de juventude, de adolescência, existia um culto muito grande ao cabelo liso, como se o cabelo anelado, você não tivesse arrumada por estar com o cabelo anelado. Então, eu escovava o cabelo por muitos anos e mais que isso, eu usei muita química no meu cabelo. Eu fiz progressiva por 30 anos, né? Eu fui reencontrar meus cabelos anelados na pandemia, durante a pandemia, por entender que o meu cabelo estava diminuindo muito. A doutora Ana trouxe isso, que era coisa do rabo de cavalo, né? Quando eu puxava, fazia um rabo de cavalo, eu falava, gente, cadê meu cabelo? E ia sentindo o cabelo afinando. Eu fiz luzes também por muito tempo, e eu acho que essa química toda estava me fazendo perder cabelo. Quando eu me deparei com isso, e também com um movimento de cabelos naturais, né? Eu falei, eu preciso me apegar a isso. Contei muito com o apoio da Flaviana e da Tatiana, que são aqui do Interessa também, para que eu fizesse a minha transição. E fiz, e hoje eu sinto bem um conforto muito maior com meus cabelos. Hoje eu estou muito feliz com os meus cabelos naturais, porque foi algo que eu escondi por muitos anos, né? Por uma cultura que eu acho muito cruel com as mulheres. E aí, doutora, eu queria aproveitar isso e te fazer uma pergunta. O quanto a química, né, como essas progressivas e outros tipos de química, podem prejudicar o cabelo das mulheres? A gente vê, né, no seu depoimento aí que você está contando, a importância do cabelo. E é importante o cabelo tanto para a mulher quanto para o homem. A gente alisa, a gente cacheia, a gente deixa crescer, a gente faz rabo de cavalo, a gente busca de toda forma. Tem o mito do Sansão, né? Uma força no cabelo, né? Alguma coisa. Na mulher, eu acho que é até mais do que homem, mas quando a gente vê o homem deixando o cabelo crescer e deixando de lado para tampar a calvície, a gente vê que é importante para eles também. Talvez eles não tenham tanta liberdade para falar, né? Tipo, não, minha autoestima tá baixa mesmo. Talvez eles tenham que se mostrar mais fortes, né, do que as mulheres. As mulheres são mais livres para falar. Em relação à química, não tem como. Qualquer química, vai fazer mal para o cabelo. Faz mal para o fio de cabelo, para a haste do cabelo. Então, pintar o cabelo faz mal. Alisar o cabelo faz mal. Cachear o cabelo faz mal. Tudo. Secador faz mal? Secador faz mal, chapinha faz mal. Tudo isso faz mal para a haste do cabelo. A haste do cabelo é basicamente uma haste de proteína que, com todas essas agressões externas, ela pode quebrar e ela pode se danificar. Normalmente é isso que acontece. Nós, mulheres, queremos ficar com o cabelo do jeito que a gente gosta. Ou liso, ou cacheado, ou com volume, ou com menos volume, e a gente usa isso de todas as formas. A gente também, muitas vezes a gente não quer ficar com cabelo branco, a gente quer ficar loura, ou a gente quer ficar morena. Quando a gente associa essas químicas, a gente potencializa essa quebra do fio. Existem formas da gente amenizar isso. Quais são as formas? Principalmente, evitar a associação de químicas e deixar ir ao salão, hidratar o cabelo. Não é bem hidratar o cabelo, mas condicionar esse cabelo de uma forma melhor. Isso acaba que ajuda a gente a evitar esses danos, mas os danos vão acontecer.
Eu também tenho cabelo cacheado e eu, como você, também passei por isso. Passo por isso até hoje, porque até hoje eu faço alisamento no meu cabelo. Quando eu era nova, o que era legal era ter o cabelo chapinha, escorrido, e eu tinha um cabelo muito cacheado. Então eu também passei por isso, eu também sei o que é passar por isso. E quando eu era nova, era legal ter o cabelo chapinha e louro. Então eu tinha que, além de tudo, ser loura também. Então a gente faz isso tudo e o cabelo vai afinando e a gente vai perdendo volume. O importante é que a pessoa saiba como ela se sente melhor. E ela entender como que ela vai levar esse cabelo ao longo da vida. Até hoje eu faço. Eu passei também por uma transição. Depois eu voltei de novo a alisar o meu cabelo. Mas não pinto mais de louro, não faço mais luzes, porque isso estava danificando também demais o meu cabelo. É entender como a gente vai levar o nosso fio e a química em si, ela não vai levar à perda do fio, a alopécia. Não vai levar à alopécia, mas vai levar à perda de volume e a alteração estética não tem como, porque vai diminuir o volume do cabelo, de uma forma geral. Por falar em volume, doutora, assim, o cabelo para mim é algo muito importante. O do outro, eu preciso pensar. Porque no meu histórico, eu tive poucas pessoas, né? Só essa figura que passou na minha vida, que eu tive contato, assim, sabe? Mas é interessante a questão do volume, porque hoje eu prezo muito por ele. Porque eu tenho medo de ficar sem. Depois de tantas químicas, e inclusive assim, soda cáustica, formol, porque antes do formol vinha a soda cáustica. Aqui, assim, eu fiquei com medo daquilo afetar não só o meu couro cabeludo e tal, mas até o meu cérebro. Eu falei assim, gente, não dá mais. Não dá mais. Então, eu prezo muito pelo volume, prezo muito pelo meu cabelo. Agora, na questão do homem, assim, do ver esse outro, que eu queria trazer, porque é interessante essa questão de momento, assim, né? O que a gente tem visto é uma explosão de transplante capilar. Nossa, sim. Uma explosão. Mas por outro lado, eu concordo que tem explosão. Mas aí, por outro lado, eu tô vendo muitas pessoas assumirem a sua calvície, mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Homens muito mais bem resolvidos atitude. com isso. Atitude. Você tem que bancar e sustentar. E isso eu acho que chama muita atenção. Teve uma fofa aí que falou aí de caráter. Cara, você não conhece o caráter da pessoa olhando pra cara dela. Quem dera se fosse assim. Tava fácil. Seria lindo. O mau caráter sai do meu caminho. Né? O caráter vem aqui. Mas a atitude da pessoa te agrada ou te repele. Sim. Então, o que eu fico pensando, quando o cara se assume, aquilo ali chama atenção. Sim. Entendeu? O cara tem, sabe? E me veio a cabeça, eu tava... Gente, eu vou falar os nomes, vocês me perdoem, mas tem 3 caras carecas que me chamam muita atenção. Pareceu um trabalho. 3 caras carecas. Parece o trigo do tigre. Mas, e o que eles representam também? Bruce Willis. Pra mim, o cara... Eu ia falar uma coisa, mas duro de matar. Um cara viril, homem. Aquele Jason... duro de matar. Então, o que você imagina? O Jason Statham. Nossa, maravilhoso. Um nanico, né? Ele é um nanico. Sim. Maravilhoso. Que isso, pra mim, também é uma outra questão. Mas o cara tem uma cara de mal. Que você fala assim, esse cara é o cara. E você já viu como ele trata a esposa dele? Parece que ele é um o melhor marido do mundo. Gentil. Dizem que, né? Dizem sabe? E aquele Kelly Slater, ex-surfista, que tem olhos da cor do mar. Ex-namorado da... Eu não sei. Não quero saber disso, não. Ele não me interessa. Ele é meu namorado. Ele é lindo. E tem um olho, ele é lindo. Entendeu? Crushes da Flaviane. Todos Nossa, sem apoiei cabelo. Todos sem cabelo. Mas é o que eles representam também. O Bruce Willis, né, a gente que tem mais tempo, você acompanhou a trajetória dele, então ele foi perdendo ao longo do tempo. Acho ele tinha cabelo. Inclusive, vamos lembrar, você não lembra, né? Eu lembro do Bruce Willis com o cabelo. Nossa, não, mas muito tinha melhor. personagens. Mas ontem eu vi uma foto dele com a atual esposa. Ele tá com a barba bem branquinha, né? Ela comentando sobre o quadro dele. Gente, que imagem mais linda. Eu achei ele lindo. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Ele tem traços marcantes. E eu acho que é isso, né, gente? Tem rostos, assim, que com cabelo, sem cabelo, né? Que tem traços tão fortes, tão marcantes, que vão ficar... São pessoas que vão ficar bonitas de qualquer maneira. E a gente precisa lembrar também que muitas pessoas perdem o cabelo por doenças, né? Sim. E isso tem que ser levado em conta.
conta, e a gente sabe o quanto é duro para essas pessoas, principalmente mulheres, que precisam perder seus cabelos, né? Eu tive uma amiga que passou por isso, e a gente sabe o quanto a mulher tem esse apego maior com o cabelo, mais apego que os homens, até porque o deles cresce mais rápido e volta à forma mais rapidamente, quando é o caso, e isso é uma coisa que a gente deve estar sempre apoiando, buscando ajudar essas pessoas, né, para fortalecer essa autoestima de amigos e parentes que passam por esse tipo de situação. Você falou sobre as doenças, eu pensei automaticamente no tratamento de algumas doenças, né, no câncer, exatamente, por exemplo, é submetido à quimioterapia. É do tratamento. Mas tem doenças tipo vitiligo, não é? Eu não sabia que tem relação com a calvície, vitiligo, lúpus. Tem algumas doenças autoimunes que podem afetar o fio de cabelo. A doença autoimune, ela pode afetar qualquer célula do corpo humano. Então ela pode afetar o fio de cabelo e levar a calvície, a perda de cabelo também. E o vitiligo também pode levar a alteração na cor do fio de cabelo também. Então o fio vai começar a ficar branco, essas coisas todas. Pode levar também. Então várias doenças podem afetar o cabelo. Tanto o tratamento para câncer principalmente, né, quando a gente fala de quimioterapia, que é a que a gente mais conhece, deficiência de vitaminas, estresse e outras doenças podem levar à perda de cabelo. É uma situação... Não é fácil. Para a mulher ainda é mais difícil. Global o negócio, né? A gente nem pensa. Mas aí que voltando na questão do transplante, porque é isso, eu acho que a gente está vendo as pessoas se assumirem, mas também uma busca muito, eu estou falando isso sem números, sem nada, mas o que a gente percebe visualmente, pessoas recorrendo ao transplante. E o que eu fico pensando, assim, eu queria até que você explicasse a técnica mesmo, assim, como que é? Porque de repente a pessoa já está cabeluda. E só uma pergunta ainda sobre como é que existe um processo de avaliação anterior ao transplante? É todo mundo que pode fazer? Tá, então vamos lá. Não é todo mundo que pode fazer, existe sim. A gente primeiro precisa fazer a anamnese, precisa consultar o paciente e diagnosticar o que ele tem. Existem casos de calvície, de alopécia, que são tratadas com transplante, existem casos que são tratados com outras coisas, inclusive medicamentos, tá? O transplante capilar, eu sempre falo com meus pacientes que é muito simples. Eu tiro o cabelo de onde tem muito e coloco onde tem pouco. Então eu vou lá na floresta amazônica, onde tem um monte de árvore, tiro um bocado e levo para o deserto. Onde a gente tem cabelo sempre, mesmo a pessoa mais calva do mundo, né? Quando eu falo de alopecia androgenética, ela tem todo o para-choque. Então ela tem essa lateral aqui, ela tem essa lateral aqui e ela tem aqui atrás com o cabelo, tá? Isso pode ser maior ou pode ser menor. Tem gente que tem uma área bem pequena. Quanto maior e mais denso, melhor. Porque eu tenho mais fio de cabelo que eu posso retirar e colocar aqui. Então eu venho com um aparelhinho, tiro fio por fio, separo esses fios, aí eu vou fazer a separação de quais fios estão melhores, quais fios têm o bulbo para ser transplantados. A gente tira a unidade folicular. Uma unidade folicular pode ter um fio de cabelo, 2 fios de cabelo, 3 fios de cabelo ou 4 fios de cabelo. A gente faz essa separação por quê? Porque quando a gente separa essas unidades por fio, a gente consegue trazer mais naturalidade para o transplante capilar. Aqui na frente, eu tenho só fios delicados, finos, de um fio de cabelo só. Então aqui na frente, quando eu vou fazer a linha anterior, eu preciso colocar unidades foliculares só com um fio de cabelo. E a gente faz toda essa preparação, a gente faz toda essa separação e depois a gente implanta fio por fio para a gente trazer essa naturalidade. É simples, porém trabalhoso. Nossa! E pós-cirúrgico, tem algum cuidado especial para que esse transplante dê certo? E como que essa pessoa fica cabeluda tão rápido? Rápido para você, né? Para ela é uma necessidade. De repente, o cara já tá com um tupetão. Vamos lá. Mas para ele, para quem tá esperando o cabelo crescer ali, é uma eternidade. É uma eternidade. Às vezes eles me mandam mensagem: doutora, pelo amor de Deus, eu fui o primeiro caso que deu errado. Vamos fazer uma tomografia para ver o que está acontecendo. Demora em torno de 4 meses para iniciar o crescimento daquele fio que a gente fez. Então, se eu transplantei um paciente, por exemplo, foi um paciente hoje lá no meu consultório, de manhã. Eu fiz a cirurgia em janeiro, agora é que ele voltou com um resultado bacana. Então, assim, isso demora para acontecer. Pra gente que não vê, às vezes a gente não vê a pessoa sempre. Você bate e fala, nossa, mas do nada você tá cabeludo, o que aconteceu? Mas demorou para chegar aí. Sua pergunta foi sobre pós. Sobre o pós. O pós-operatório, como é que é? É muito tranquilo, é extremamente tranquilo. Eu falo que é a cirurgia ideal para o homem. Por quê? Porque não dói. Homem sente dor, né? Vamos falar a verdade, homem sente dor. Eles não sentem dor. Então a cirurgia não dói. Incomoda muito pouco. Fica feio?
de uma maneira geral, fica feio, mas fica feio uma semana. Pega uma semana e fica em casa, tira uma semana de descanso. O que pode acontecer no pós-operatório? Principalmente inchar. Então, é muito comum inchaço. Eu vejo que às vezes aparece aí nas redes sociais, o povo assustado com inchaço. É comum, acontece, não é erro do paciente, não é erro do médico, é volume de cabelo transplantado. Isso é uma reação normal ao trauma cirúrgico. Quando eu coloco muito cabelo, eu tenho muita inflamação e provavelmente eu vou ter muito edema. Não, tá? pra quem não tinha nada, né, e de repente tem cabelo, é de se esperar que a cabeça vai dar uma inchada, né? E vale a pena ficar ali 2, 3 dias inchadinho pra ter cabelo, né? Mas é aquela vermelhidão que fica ali. Renatinha, é ótimo. Mas aquela vermelhidão ali também, ela é de se esperar, não pode. Vai acontecer com todos. Todos. É claro que quanto mais branquinha a pessoa é, mais o vermelho aparece. Quanto menos branquinha ele é, menos aparece. Mas acontece com todos. Isso é por quê? Porque há uma inflamação ali. Há uma inflamação, há aumento de vaso sanguíneo, há circulação. E aquele cabelo precisa pegar. E para aquele cabelo pegar, vai ficar vermelho. Vai ficar vermelho por quanto tempo? Mais ou menos 2 meses. Então essas alterações vão acontecer. Elas vão acontecer. Agora o pós é muito tranquilo. O que a gente precisa preocupar num pós-operatório? Em não perder fio de cabelo. Eu falo com a paciente, pelo amor de Deus, eu fiquei 8 horas colocando cabelo na sua cabeça. Não vá perder nenhum. Então é cuidado na hora de higienizar, principalmente a região, na hora de tomar banho. É cuidado na hora de dormir. Quando a gente dorme, a gente perde noção, a gente movimenta. Eu acordo com o cabelo todo esguelado. Eu também. Gente, mas como é que não perde, Como é que não perde dormindo? Pois é, a gente usa aquele travesseirinho que a gente vai viajar de pescoço, coloca aquele travesseirinho, eles dormem mais recostado e por isso acabam dormindo um pouco mal, não dormem tão bem, isso durante uma semana pra gente evitar essa perda do cabelo, evitar esfregar o couro cabeludo no Então, essa primeira semana é super importante. É super importante. Dá pra ficar sem lavar? Pode ficar sem lavar? Ah, pode, mas não é legal não. Porque cheira? Sebo, não? Ah, é. Cheiro? Eu falo pra lavar no dia seguinte. Viu, né, Flavinha? Difícil. Pode lavar no dia Mas e pra gente, assim, rélias mortais? Aquelas toucas que eles falam, aquelas toucas de cetim, elas realmente evitam a queda do cabelo? Não evita a queda. Ela evita, Gente. não evita a queda. Faz com que o cabelo, ele desarrume menos. Tem o atrito, menos frizz. né? Menos frizz. com menos frizz. Olha, eu Mas a usando queda aquele não. trem, dormi horrorosa toda noite. Horrorosa. Eu só queria depois dessa, não interessa, chega ao fim, ok? Não, mas eu vou falar daquele outro ali, bonitão ali, Desse ó, lá, que tá bonitão na ali, tela. ó, que a Renatinha fez questão de te lembrar que era melhor assim. Ele já que é o tinha Bruce. entrada. Eu não sei como é que é o nome dessa atriz, mas essa época aqui ele já tinha cabelo. Mas eu vou ser muito franca, eu prefiro ele sem. Que bom que o mundo é diverso. Por isso que vai ter gente pra... Tem um par pra cada um, né? O mundo é diverso. Ainda bem, né? O melhor foi que bom que o mundo é diverso. Às vezes, o paciente que é calvo, vale mais a pena ele raspar mesmo todo o couro cabeludo do que ele ficar com entradas e a coroa aparecendo. Eu acho que, não sei, talvez pra mim também traga uma imagem de maior aceitação, né? De mais homem, não sei. Talvez raspar tudo igual ele raspa atualmente seja melhor do Mas que qual? ele com essa O que é aparência de calvo entrada. aqui, Né? o que é calvo e também... Entradas, chamou isso coroa, aqui? ou todo o couro cabeludo. Como é que às você vezes chamou raspa aqui? melhor. Nessas laterais. Para-choque. Para-choque. Choque? É. Foi. Essas laterais, eu chamo de para... Você fala raspar as laterais Raspar quando você tudo. começar a perder Raspar aqui. tudo. Raspar tudo. Eu Às acho vezes que é fica mais- melhor. Né? Agora, e o uso de anticoncepcionais para nós mulheres? Ele pode contribuir para a queda do cabelo? Depende do anticoncepcional, depende da dosagem. Alterações hormonais podem trazer alterações nos fios de cabelo. Isso tem que ser avaliado individualmente. Mas de uma maneira geral, não. Mas, Tá? graças a Deus. De uma maneira geral, não. Agora, tudo, é lógico que a alteração hormonal pode levar à queda de cabelo. Doutora Ana, e a entrada das mulheres, o amadurecimento das mulheres e a entrada das mulheres na menopausa, né? Qual é a relação desse período com o cabelo, né? E a queda de cabelo? A alteração hormonal vai levar à queda de cabelo. E existe uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Se Deus quiser, vamos envelhecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos envelhecer. E vamos envelhecer todas as células do nosso corpo.
Então, nosso cabelo também vai envelhecer. E isso não é uma alopécia, não é uma calvície. É o envelhecimento natural do fio de cabelo. A gente, às vezes, você tem um cabelo super cacheado quando você tem 30 anos. Quando você chega lá para os 80, esse cabelo fica mais fino, ele fica mais liso, ele fica com menos volume. Isso é o processo de envelhecimento natural do fio de cabelo. Ele vai ficar branco, né? Então, isso é um processo que acontece por causa do envelhecimento das nossas células. Claro, alterações hormonais podem levar à queda de cabelo e têm que ser avaliadas. Mas, de uma maneira geral, nós estamos envelhecendo a cada segundo que está passando e estamos sofrendo as alterações por causa disso. E para esse momento, nessa naturalidade dessa queda, né, que tem essa tendência mesmo com a idade, existe alguma dica, algo a ser feito para ir evitando ao longo dos anos ou deixando o cabelo mais bonito nessas etapas? Primeira coisa, sentiu que perdeu o volume, procurar um especialista. Porque pode ser outra coisa, pode ser simplesmente estopim de uma alopecia androgenética. Tipo assim, você tem alguma coisa, qualquer coisa pode ser o estopim de uma alopecia androgenética. E quanto antes você iniciar o tratamento, que no caso, tanto do homem quanto da mulher, no início é tratamento clínico, é tomar remédio. Tem pacientes que chegam para mim que eu falo, não, nós não vamos te operar, não vou te operar hoje. Você vai tomar remédio, vamos ver o que vai acontecer. Muitos melhoram e adiam essa cirurgia ou evitam essa cirurgia. Para que nós vamos operar se tem um tratamento clínico que é muito mais fácil? Segunda coisa, esqueci a pergunta. O que a gente pode fazer? Dicas, né, para essa prevenção. Segunda coisa, a gente precisa avaliar níveis hormonais. Então, a gente precisa avaliar como a gente está. Principalmente quando a gente chega no climatério. Então, é muito importante a gente avaliar nível hormonal e ver se há necessidade ou não de fazer reposição. Isso já não é comigo, isso já é com o pessoal lá da ginecologia, né? Os urologistas, no caso dos homens, e os endocrinologistas também. Mas é importante avaliar isso sim, para a gente ver se há necessidade de fazer reposição ou não. Eu vou fazer um novo parênteses. Claro, estava esperando. Mas sabe uma coisa que eu acho que é engraçado? Eu voltando nessa atitude das pessoas que adotam a calvície, é isso, né? Como o nosso querido Bruce Willis aqui. Ele tem esse histórico de personagens de ação e essa figura durona, né? Assim, o viril, né? Na sua forma, acho que literal. Mas ele tem uma ternura. E assim, eu acho que é uma ternura, e eu vejo muitas, eu vejo. Oh, meu Deus, eu não vejo nada. Eu não convivo com ele, né? Mas quando você tem né, notícias assim, dele em família, com as filhas, inclusive com a Demi Moore, que eu acho que, né, assim, pra mim é ele, a Demi Moore. Desconsidera essa fofa aí que tá, né, sei lá como é que é o nome dela. Mas existe uma ternura. Então, isso me chama também muita atenção. Além daquela dureza, daquela virilidade, não te dá rindo, mas ele me passa uma ternura. Não, eu tô falando isso que o cabelo é um detalhe. Da Flaviane é super cabeludo. Não é tanto assim, não. É mesmo, mas existem técnicas. Gente, vamos falar de técnicas. Ele tem cabelo, e tem cabelo. Mas aqui, assim, ó, né, na coroa, que fala, né? Já dá uma... Mas enfim, isso aí pra mim dá pra ver. Doutora, teve uma época que foi uma febre, né, uns anos atrás, o uso de um medicamento. Vou falar o nome? Pode falar? Chamado finasterida, que muitos colegas aqui da redação, inclusive, usaram, né? E esse remédio ainda é indicado hoje? Como é que está o mercado em relação a esse tipo de medicação? Vou fazer até um adendo, porque tinha muito medo de uma situação da disfunção erétil. Do uso da... o homem ficar broxa, né? Traduzindo. E aí, o medo era isso, mas tinham pessoas tão, assim, desesperadas para manter os cabelos que elas começaram a tomar e o resto ficou para trás. O tratamento padrão, o melhor tratamento para a alopecia androgenética no homem é minoxidil, e pode ser tanto tópico, passar, mas aí tem que passar 2 vezes por dia, ou tomar um comprimido, mais a finasterida ou a dudasterida, que é um remédio muito similar à finasterida, tá? Então esse é o melhor tratamento até hoje. Só que o que acontece? Há um medo generalizado, porque eu posso até ficar careca, mas broxa não vou ficar de jeito nenhum, né? O homem pensa isso, e os homens chegam no meu consultório desse jeito. Doutor, isso daí eu não tomo de jeito nenhum. Como é que isso é um mito ou é real? Uma porcentagem dos homens tem diminuição de libido ao usar a finasterida ou a dudasterida, tá? Uma porcentagem pequena dos homens, em torno de 3 a 5%. É pouca gente, mas não é
insignificante. Sim. Não é insignificante. Disfunção erétil, né? Impotência sexual é uma coisa, diminuição de libido é outra coisa. Libido é uma coisa muito complexa. Envolve várias coisas. Várias coisas. Estresse, interesse pela pessoa e várias outras coisas. O homem está tomando finasterida e por qualquer motivo acontece uma diminuição de libido ou brochei um dia. Ele vai associar imediatamente ao comprimido, porque é muito mais fácil colocar a culpa num meio externo do que no relacionamento, ou no estresse, ou no trabalho excessivo, ou num problema dele mesmo, né? É muito mais fácil. Esse remédio eu não tomo de jeito nenhum. E isso afetou a minha vida inteira. Nunca mais eu voltei ao normal por causa desse remédio. Então, quando a pessoa já sabe que isso pode acontecer, é muito mais difícil ela até lidar com esse remédio. O que eu falo com meus pacientes? Olha, esse é o melhor tratamento que tem. Infelizmente, é o que nós temos para hoje é isso. Esse aqui é o melhor tratamento que tem. O tratamento é seu, não é meu. Quem vai tomar o remédio é você. Quem está calvo é você. Quem sofre com isso é você. Você toma se você quiser. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Não precisa tomar. Tem pacientes que tomam e pacientes que não tomam. Cada um faz o que quer. Só que, se você tomar e por algum motivo acontecer qualquer coisa na sua vida e você achar que o remédio não está dando certo, para de tomar. Suspende o remédio. No dia seguinte vai estar tudo bem. Vai ter resolvido o problema. Só que eu acho que vale a pena tentar, porque é o melhor tratamento que tem até o momento. O meu marido, eu conheci meu marido muito novo, comecei a namorar com ele muito novo. Ele era muito cabeludo, extremamente cabeludo. Depois ele foi ficando calvo, Quando eu casei com ele, ele já estava bem calvo. E aí, depois que eu fiz, né, a minha especialização, que eu comecei a trabalhar com transplante capilar, eu falei com ele, você não tem vontade de operar? Tenho. Eu operei ele. Coloquei cabelo nele, tá cabeludo. E ele faz uso dos medicamentos. Então eu falo como se fosse meu marido, toma. Se quiser tomar, você toma. Mas é uma coisa assim, pode acontecer diminuição de libido? Pode. É o famoso pegou na planta, viu? A doutora pegou na planta. As pessoas estão querendo me deixar desconcentradas. Então agora temos a dupla versão dele, Bruce Willis. Eu tenho que concordar com você, que eu tô achando ele nessa versão sênior muito mais interessante. É gosto, né? Gosto. Agora, doutora, sabe uma coisa que eu queria trocar tá bonitão, aqui? careca. Teve um personagem que falou que quando ele percebeu que estava começando a perder fios, ele parou de usar boné. Sim. E você começou a falar da gominha e a gente não deu sequência. Uhum. Tem coisas que a gente deveria evitar para evitar a perda de cabelo, mas aí eu fico pensando o seguinte, a gente vai evitar boné e vai evitar chapéu e o sol, a exposição solar. Como é que fica também nesse contexto? Tá. Chapéu e boné não faz cair cabelo. Não faz cair cabelo. Isso é mito. Mito, né? É mito. O que acontece? Meu cabelo tá raliando, eu começo a usar boné, porque eu não quero que ninguém perceba, principalmente quando eu sou jovem, quando eu tenho 16, 17, 18 anos. 18 anos, começar a ficar calvo, gente, é dramático. Porque a calvície é o primeiro sinal de envelhecimento do homem. Ele não parece mais que ele tem 18 anos, ele parece que ele tem 27, 28. Aí as meninas de 15, 16 já não se interessam mais, porque já tá muito mais velho do que normalmente a pessoa se interessa naquela idade. Então ele começa a usar o boné para despistar a perda de cabelo. Então o boné, o chapéu pode usar à vontade. O que pode fazer com que a gente perca cabelo? Prender o cabelo demais, puxar esse cabelo demais, que a gente chama de alopécia de tração. Então, quando você prende muito o cabelo, quando você faz aquelas trancinhas que puxa demais o cabelo. Que trem ali dói demais, tá conta. Quando a gente faz alongamento do fio também, que às vezes a gente coloca aquele mega hair, que prende lá no couro cabeludo, que puxa. Tudo isso pode dar uma fibrose lá dentro do couro cabeludo e fazer a gente perder cabelo. Mas a piranha na hora de prender, então é melhor do que a gominha? A piranha é melhor que a gominha. Se o cabelo tá mais soltinho, é melhor. É lógico que não vai ser uma vez, 2 vezes, né? Mas isso feito repetidas vezes pode sim fazer com que a tração cause uma fibrose lá dentro e perca cabelo. Cara, é interessante, a gente que é cacheada, eu não sei como é que foi assim na sua infância, assim, né? Mas eu era lisa na infância. Ah, eu era crespa, não era nem cacheada, eu era crespa. Então, na tentativa de arrumar o cabelo, era aquela puxação. Sei lá, a aula era 7 horas da manhã, minha mãe me acordava 5 pra começar a puxar meu cabelo. E você ia assim, né, com os olhos esticados pra escola. Nossa, aquele cabelo já todo puxado, tudo, com muito creme, assim, né, pra colocar tudo no lugar, porque o lugar dele tinha que ser baixo. É muito difícil isso, né? A gente veio de uma... Eu acho que vale ainda falar aqui, reforçar essa pressão que a mulher sofre, né?
por padrões de beleza, né? Porque uma criança não podia ter, na minha época, cabelo alto. E na época da Flaviane, aqui, cabelo alto. Porque meu cabelo era liso. E na adolescência, questões hormonais, ele encheu muito, foi enchendo. Eu sofria bullying das minhas tias. Né? Seu cabelo está muito alto, vai abaixar esse cabelo. Então, isso para uma criança que está desenvolvendo a sua autoestima... é muito complexo, né? Hoje, felizmente, mães ressaltam cabelos anelados, mostram para essas meninas o quanto elas são lindas com seus cabelos como são, né? Acho que teremos menos meninas alisando os cabelos como a gente fez. Que eu acho que é muito importante, e mais meninas se amando mesmo, amando os seus cabelos, né? Eu queria poder ter, na minha adolescência, gostado do meu cabelo como eu gosto hoje. Né? E isso me foi roubado aí por pressões sociais mesmo, porque eu entendia que o bonito era o liso e acreditei nisso por tantos anos. Eu acho uma pena. É uma pena mesmo, eu também passei por isso. Meu pai eu esqueci o termo que ele usava pra mim, mas era o cabelo, seu cabelo é não sei o que. Falava assim, porque meu cabelo era cacheado e solto, eu não penteava tanto. Como é que você penteia cabelo cacheado também aumenta mais ainda, mas eu também sofri isso, não é fácil não. Tem que realmente... Eu acho o mundo hoje, assim, né, esse momento que a gente vive hoje, onde a diversidade é exaltada, ele é muito importante para a autoestima, principalmente a autoestima das mulheres, que já sofrem tantas outras pressões, como, por exemplo, de um corpo bonito, de uma colocação no mercado de trabalho, né? E que hoje, felizmente, é cada vez melhor, mas essa questão por estética ainda é muito forte para as mulheres, né? Que tem que estar aí com o corpo perfeito, principalmente nessa era que a gente vive, que é a era da comparação, das redes sociais. Então, eu acho que entender que essa questão do cabelo hoje pode ser diversa já é um ponto para nós, assim, um ganho. Zacarone, eu posso continuar aqui na minha saga? Esse não tá na minha lista, tá? Sean Connery não. Maravilhoso. Mas ele careca, não. Aquelas pra mim, não. Também não, acho que ele... Pra mim, não. Eu posso ser sincera? Ai, não. Não me chama atenção. Não é um cara... Eu acho ele um ótimo ator. É um bom ator. Esteticamente eu vou te falar falando, que não você me chama gostar ou atenção. não da careca dele não faz a menor diferença pra ela. Total. Mas olha só. Em qual mundo que ele tá, não faz nem diferença mais ainda. Ele não raspou a cabeça toda. Não. Nem raspou. Não. Ele foi Ele aparando deixou... ali, ó. Ele tá... tá... Agora, posso fazer uma pergunta? Porque esses dias eu vi, né, na matéria... que a gente tem falado muito de plasma rico em plaquetas. Sim. Plasma para olheiras. Que Não, pera. Aí o Slayer. Esse daí é o Crush. Realmente. Olha isso. Eu abri uma exceção. Não, melhor foi a Gisele rapazinha de Bündchen. óculos. Gisele Bündchen, não. Pegou ele? Aham, não Ah, pegou ele. uai. Mas uai, Tô vendo, eu quero deixar claro que nesse caso... Abre a exceção. Isso é uma exceção. Gente, sempre tem exceções em tudo na vida, que fique claro. Nada tá escrito em pedra. Mas presta atenção, volta, doutora. Plasma, vamos falar do plasma aqui. Vamos. Clareia olheira. Dizem que para articulações, se você tem problema no tornozelo, se você aplica, regenera pro cabelo. Pois é, faz milagres, né? Plasma rico em plaquetas faz milagres. Não sabemos. Não sabemos de nada. Você foi a única que decepcionou. Todo o resto tá falando que funciona. Pois é. Tá vendo? É porque ainda não existe conclusão científica se faz bem ou não. É muito recente o uso? Estão estudando sobre isso. A gente quer acreditar que sim. E a gente espera que sim, né? Parece que sim. Mas posso afirmar de pé junto, jurar aqui que sim? Não. A gente ainda não sabe se realmente isso vai fazer bem ou não. Vocês sabem como é que funciona? Não. Você extrai o plasma do seu próprio sangue, não é, doutor? Explica pra gente. Tira o sangue, aí pega o sangue vem vermelhinho, tem uma fase do sangue que é vermelha e tem uma fase do sangue que é amarela. Então você vai centrifugar, aí separa essas fases, aí você pega a fase amarelinha, que é teoricamente o plasma rico em plaquetas, e você vai colocar no couro cabeludo. E aí você pode colocar com, por exemplo, microagulhas, você microagulha seu couro cabeludo e coloca aquele plasma ali, como você pode injetar com agulha mesmo. É assim que é feito. São como, tipo, microdoses, né? Assim, deve ser coisa de... Você pode fazer tanto... Teórica, é porque como ainda não é regulamentado, protocolado, é difícil a gente falar. Quando a gente faz com microagulhas, a gente faz com uma dose bem pequenininha, porque eu microagulho e coloco o plasma ali e ele meio que ele desce pelo esse furo que foi feito.
e chega ali no bulbo do cabelo. Se você coloca com a agulha, você pode colocar uma quantidade maior. Teoricamente é muito difícil de fazer mal, porque é uma coisa sua, né? Tirado de você e colocado em você mesmo. Agora é óbvio, né, gente? Você tem que fazer em ambiente estéril, com toda a segurança possível, porque você está colocando é um tecido, é orgânico, né? É um tecido seu, então tem que tomar todo o cuidado possível. Mas é assim que é feito. A gente tem grande esperança que isso ajude. O que eu gostaria mesmo, vou falar para vocês, assim, pro meu meio, assim, de transplante capilar, quando eu penso assim, vou fazer um transplante capilar no paciente, o que eu gostaria mesmo que acontecesse é que a gente conseguisse multiplicar o folículo. Se eu conseguisse pegar um folículo e fazer desse folículo 1000 folículos, 10.000 folículos, 100.000 folículos, eu resolvo o problema da calvície. Doutora, mas a gente não consegue fazer isso? A gente já clonou uma ovelha e não consegue fazer isso? Ainda não, mas eu acredito que logo vou fazer, vão fazer. Porque... Eu gostei do vou fazer. Vou fazer. Eu não, porque eu não sou. Melhor, tá tirando ela da reta. Não sou eu não. Mas eu espero que alguém faça. Com certeza estão pesquisando isso, porque a estética dá dinheiro. Vemos aí pelos esses remédios emagrecedores o tanto de dinheiro que está sendo feito com isso. Então, assim... Doutora, só uma curiosidade. Nesses pacientes que você recebe ali, nas consultas, nessas conversas... O que você percebe dos impactos psicológicos do antes e o depois desses pacientes? A grande maioria dos pacientes é muito engraçado. O homem de uma maneira geral, né, ele é diferente da mulher. Ele não chega, na grande maioria das vezes, falando que a autoestima tá baixa, que tem interesse em fazer. Ele chega, se eu tiver mais cabelo é bom. E assim, eu sei que não é isso. Ninguém sai de casa e vai procurar um médico para fazer uma cirurgia se não tem alguma coisa incomodando. Tem alguma coisa incomodando e muito, né? Tem alguns pacientes que eles fazem mais, tem mais diferença, parece que impacta mais a gente, né? Quando a gente vê os resultados. Tem um paciente que ele falou que ele não ia à festa se não pudesse ir de boné. Então, se a festa, por exemplo, é um casamento, eu não vou. Porque eu não vou poder usar boné. Porque ele era novo e um cara bonito, novo e calvo. Falando, não vou, as meninas que eu me interesso são meninas novas e elas não olham pra mim porque eu sou calvo. Então eu não vou. E aí a gente fez o transplante capilar nele e ele ficou extremamente feliz. Porque muda a forma como a pessoa se vê. Muda o rosto da pessoa. Não sei se vocês já viram assim, diferença de antes. Vocês já viram de antes e depois. É impactante. Porque... Como eu falei, a calvície é o primeiro sinal de envelhecimento no homem. O homem acaba que demora um pouco mais a ter sinais de envelhecimento, de ruga, de flacidez. Então, a calvície é o primeiro sinal de envelhecimento. E quando a gente coloca o cabelo, quando a gente faz o transplante capilar bem feito, com as proporções bem feitas, o homem, ele rejuvenesce e fica muito mais bonito, de uma maneira geral. Ele rejuvenesce e fica muito mais bonito. Isso impacta muito na vida dele. Ontem foi um paciente que a gente fez transplante capilar nele, no meu consultório. E aí ele chegou, entrei, conversei com ele, ele falou assim, doutora, quando eu cheguei aqui, eu queria fazer uma coisa com você, mas na hora que eu te vi eu fiquei com vergonha. Falei, o quê? Falei, eu queria te dar um abraço, porque você mudou a minha vida. Nossa. E um paciente jovem, paciente acho que ele tem 23, 24 anos. Falou, eu comecei a ficar calvo muito novo, com 16, 17 anos, e pra mim fez toda a diferença. Ele falou assim, vocês vão esquecer de mim, mas eu nunca vou esquecer de você. Que legal. Porque a gente não sabe o que está ali se passando, né? Algumas pessoas falam, mas quantas e quantas pessoas que não colocam para fora esses sentimentos, né? Então a gente não imagina. Uma vez eu escrevi uma crônica, há alguns anos, publicada no Super, sobre fé. Era uma crônica que falava da fé de maneira geral, não da fé religiosa, mas da fé do acreditar, enfim, uma temática bem subjetiva. E eu recebi um telefonema depois dessa crônica, isso era comum, eu recebia telefonemas e e-mails de pessoas comentando os textos. Eu recebi um telefonema de uma pessoa que falou para mim, Renata, que me odiava porque porque ele não tinha fé. Eu falava, mas por que você não tem fé? Tem fé em tantas coisas, você não precisa ter uma religião, e conversando com ele. E aí, ao longo dessa conversa, virou uma sessão de terapia, era um leitor, e ele virou para mim ao longo da conversa e falou assim, você fala isso porque você é feliz com seus cabelos, eu não tenho cabelos. Isso me chocou tanto, Foi o maior plot twist da história. Me chocou muito, porque aí eu comecei a entender que todo o problema daquele leitor
era a questão capilar. E então foi uma coisa que eu também não esqueci, porque me chamou muita atenção na época, e inclusive eu recomendei para ele uma terapeuta depois. Não sei se ele seguiu, porque depois nunca mais ele me ligou. Acho que ele estava meio incomodado com os meus cabelos. Tem um outro caso que eu lembrei agora, que eu vou contar, pai, tá? Vou contar. Meu pai sempre foi... Eu nasci, meu pai era calvo, muito calvo. Ele ficou calvo muito novo. Então, meu pai sempre foi calvo, sempre foi careca, sempre vi ele assim. E ele a vida inteira tentou não ser. Então, ele já tinha feito transplante 2 vezes antes, ele já todo o tratamento que existia, ele ia atrás, e ele foi para tudo quanto é lugar do mundo para resolver o problema dele. E não resolveu. E aí, quando eu comecei agora, né, fazer transplante capilar, ele falou: minha filha, eu acho que dá para fazer um transplante capilar em mim. Só que o meu pai tem quase 80 anos. Nossa, falei a idade. Ai, pai, você tem tão pouco cabelo, não sei se vai ficar bom. Ele falou: minha filha, eu acho que dá pra fazer. Eu falei: mas tão pouco cabelo? Eu acho que dá. Minha filha, por favor, eu não quero morrer careca. Olha pra você ver a relação mesmo da autoestima com o cabelo. E aí a gente fez, ficou ótimo, tá feliz da vida, aí tá com um tupetinho, feliz da vida lá, com o cabelo dele. Interessante. Mas impacta ele deve ter passado aquelas loções. Meu pai passava toda loção que era oferecida, Vicentinho, não sei da onde, fulano, não sei o que. Cada hora ele chegava lá em casa com uma loção. Um frasquinho. Um frasco e passava. Eu falei, esse couro cabeludo vai queimar, e de tanta coisa que ele passou. Agora, doutora, tem uma outra coisa que, assim, só me veio a cabeça, que teve outro dia passando, assim, né, em rede social, apareceu um negócio de massagem. Spa para cabeça e massagem. E uma dos benefícios... Chegou a Belo Horizonte, era a questão capilar. Isso interfere de fato? Massagem no couro cabeludo interfere em alguma coisa para crescimento ou hidratação? É gostoso, né? É só isso. Não, peraí. Pelo amor de Deus, não me crucifiquem aí. Não, sim. Quanto mais massagem se eu tô passando um remédio, se eu tenho um veículo, um remédio, por exemplo, tem medicação que é tópica, que eu passo aqui, hormônio, não tem hormônio que é tópico? Eu uso isso. Quanto mais eu esfrego, mais absorvido é. Então, se eu tô passando um medicamento mesmo, quanto mais eu faço massagem, maior a absorção. Agora, falar que a massagem em si vai tratar a queda de cabelo, ela não trata. Ela não trata. Agora, depende do que tá se passando ali. E ela nem estimula o crescimento? Não. Eu vou fazer uma pergunta bem... Afinal, porque bem estamos leiga, no fim do interesse. Por que não pode transplantar um cabelo de uma pessoa na outra? Adorei essa pergunta final. Pois é. Quando eu, por exemplo, vou fazer um transplante de fígado para uma pessoa para outra. Fígado é um órgão essencial. Eu preciso dele, eu não vivo sem ele. Eu vou fazer esse transplante, eu vou fazer um monte de exame para ver se é compatível ou não. A gente custa achar uma pessoa compatível para fazer. E mesmo assim, depois que eu transplanto, eu tomo um monte de remédio para diminuir a minha imunidade, para minha célula de defesa do meu corpo não ir lá e destruir aquele fígado. Porque aquele fígado não é meu. Entendeu? A pele é o nosso principal órgão de defesa do nosso corpo. Quando eu coloco qualquer coisa na minha pele, a alergia aparece muito na pele, não é? Quando eu coloco qualquer coisa na minha pele, a pele rapidamente identifica como não meu e quer expulsar. Então, se fosse possível, a gente teria que tomar remédios muito pesados para diminuir a nossa saúde, para a gente ter uma coisa estética. Então, não tem como e nem por que fazer isso. Estética é muito importante, é extremamente importante, impacta muito na nossa saúde mental, mas não é mais importante que a saúde do nosso corpo. Então, primeiro a nossa saúde, depois a estética. Então, por causa disso, a gente não consegue fazer. Por isso que a gente tem que multiplicar esses folículos. Vamos multiplicar os folículos. Bora multiplicar folículos. Uma pena. Aquelas é uma pena, porque eu já tô de olho aqui nas duas cabeludas que ela transferindo cabelo pra mim. 3, viu? Porque Virgínia também tá distribuindo cabelo ali, nossa social media produtora. Conversamos com a doutora Ana Elisa Dupin. Ela é cirurgiã plástica e cirurgiã de calvície, coordenadora de pós-graduação de tricologia com ênfase em transplante capilar da AFIA. Mais uma vez, doutora, muito obrigada, viu, pela presença. Ela também atua na cirurgia do transplante capilar pelo Instituto Mineiro de Cirurgia
cirurgia plástica. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. A gente ainda tem muito papo para render com você, então eu vou já deixar aqui no ar registrado o convite para você voltar, pode ser? Claro, na hora que vocês quiserem. Foi um prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês. Falta cabelo, mas não falta assunto, né, doutor? Não, podemos conversar à vontade. Você tem redes sociais pra galera te seguir? Tenho um bocado. Primeiro vou falar lá da rede social do IMCP, que é @IMCplástica, que é onde a gente faz os transplantes capilares. Tem a minha rede social que eu falo só de transplante capilar, que é @DRA de doutora, DRA Ana do PIN com N no final. E tem uma outra rede social que eu faço com a minha irmã, que é dermatologista, que a gente fala sobre cuidado com a pele, cuidado com a unha, cuidado com o cabelo em geral, estética, basicamente, que é o Doutoras do PIN, que é DRASDUPIN, Doutoras do PIN, N no final. Aí, ó, fica a dica para um próximo. Já ia falar isso. Eu sei que não tem tempo mais, mas o que você faz na sua pele? Isso vai ser tema de... Não tem uma linha de expressão, não é? Que é isso? Nós vamos fazer um outro programa para você vai vir sem maquiagem. Acabou. Para falar que pele é essa? Combinado. Fechou? Maravilhosa, tá, gente? Vou falar pra vocês, viu? Também quero saber. Segue a gente, mais rede social pra você seguir agora, @programa Interessa. Lá no TikTok, interessa.tempo. Um beijo, cuide-se, Beijo, gente. Tchau.